lá, gente, vamos começar a nossa live. Para quem tá chegando aqui agora, essa é a nossa live semanal de toda terça às 7 horas da manhã. Meu nome é Ana Paula, eu sou nutricionista e desde a semana passada a gente está conversando aí sobre hormônios. Então, pelas próximas semanas a gente sempre vai estar conversando sobre um hormônio, tá? Na semana passada, a gente conversou sobre o cortisol, né? O famoso hormônio do estresse. E hoje a gente vai conversar sobre a melatonina, o hormônio do sono, tá? Mas antes de falar sobre a melatonina em si, vamos recapitular um pouquinho o que são os hormônios, o que os hormônios fazem para quem não conseguiu assistir a live da semana passada, tá? Então, os hormônios, eles agem de forma conectadas, de formas interligada, eles funcionam como se fosse uma orquestra, um está interligado ao outro, tá? E os hormônios, eles mandam mensagens, eles são mensageiros, mandam mensagens para as células. E para passar essa mensagem, a célula tem que ter um receptor. Então, cada hormônio tem um receptor específico. Cada hormônio tem uma formação, uma forma química que se conecta a esse receptor que vai ter a mesma junção química que esse hormônio, tá? Então, é importante que vocês tenham isso em mente, que hormônios passam mensagens e que eles estão conectados e que para ele passar essa mensagem, ele tem que ter um receptor que se conecte com ele, tá? Uma outra questão muito importante para vocês entenderem, que toda formação hormonal começa aqui na nossa cabeça, tá? Então, esse resumão, para que vocês entendam o que são hormônios, é muito importante para que vocês entendam como eles funcionam no nosso organismo. Então, na semana passada a gente conversou sobre cortisol e hoje o assunto é sobre melatonina, o hormônio do sono. Mas será mesmo, gente, que o nosso corpo, o nosso organismo, que ele é tão perfeito, ele ia produzir um hormônio só para dar sono na gente? A gente vai ver que não é assim, né? A melatonina tem uma série de funções no nosso organismo que é muito, muito importante, tá? E cada dia se estuda mais sobre melatonina. Então, vamos lá. Onde que a melatonina é formada? A melatonina é formada no nosso intestino e na nossa glândula pineal, que fica aqui na nossa cabeça, tá? Mas ela é formada também no intestino. Então, vocês já podem tirar daí que você não tem uma boa produção de melatonina se você não tem um intestino saudável, um intestino equilibrado, tá? Então, uma pessoa que tem uma desbiose intestinal, que é um desequilíbrio da flora intestinal, uma pessoa que tem uma alteração de permeabilidade intestinal, não vai dormir bem, porque não vai produzir melatonina da forma correta. Então, você já tira daí que, para você melhorar o teu sono, você tem que cuidar do seu intestino. Então, melatonina é formada tanto no intestino como lá na glândula pineal. E como que a melatonina ela é formada? A melatonina é formada a partir de um neurotransmissor chamado serotonina. Aquele neurotransmissor da felicidade, da disposição, do bem-estar, né? Pacientes que têm ansiedade, depressão, costumam ter a serotonina mais baixinha e tem problema com sono por conta disso. Porque para você produzir melatonina, você precisa desse neurotransmissor, que é a serotonina. E vocês lembram quando a gente conversou sobre mulheres com predominância estrogênica, aquelas mulheres que têm muita colchão, muito bundão, mulheres que têm problemas com mioma, com endometriose, são mulheres que dormem mal. Por quê? Porque o estrogênio está diretamente relacionado com essa produção de serotonina. Então, se você não produz serotonina da forma que deveria produzir, você não tem produção de melatonina, tá? Então, a melatonina é formada a partir da serotonina. E como que a serotonina é formada, gente? A serotonina é formada a partir de um aminoácido chamado triptofano. Então, não tem como formar serotonina se você não come corretamente, se você não come os alimentos ricos em triptofano, tá?
E quais são esses alimentos ricos em triptofano? Grão de bico, lentilha, os carboidratos como um todo aumentam a produção dessa serotonina. Então você precisa de uma boa produção de serotonina para formar essa melatonina. Então veja, gente, 90% da nossa serotonina ela é fabricada no intestino. Então toda a base do tratamento de um paciente que tem tanto ansiedade como depressão, como insônia, tem que ser no intestino, porque 90% da serotonina que vai fabricar a melatonina tá lá no nosso intestino. Então não tem como. Então eu vejo que muita gente que tem quadro de insônia, muita gente que tem quadro de ansiedade, de depressão, fica aí preocupada em tomar um monte de antidepressivo, preocupada em tomar um monte de ansiolítico e não se preocupa em nada com o intestino. E a causa pode estar lá no teu intestino. É claro que existem várias causas para ansiedade, para depressão e para insônia. Mas se a base da produção do hormônio que produz essa melatonina está lá no intestino, você vai ter que tratar do seu intestino para cuidar de uma ansiedade, de uma depressão e de uma insônia, tá? Vamos lá. E qual é a grande função da melatonina, além, claro, de nos dar sono, né? A melatonina, ela regula o nosso reloginho interno que diz que é noite e o que é dia. Ela regula o nosso ciclo circadiano. Enquanto de manhã a gente produz o cortisol, que é aquele hormônio que dá o ímpeto para a gente trabalhar, para a gente resolver as coisas, a melatonina ela vai acalmar o nosso corpo, tá? A melatonina, ela começa a ser produzida lá pelas 8, 9 horas da noite e ela tem um pico lá às 2 horas da manhã. Então, ela melhora, né? Ela regula, na verdade, o nosso ciclo circadiano, que é esse ciclo que diz que é noite e que é dia. Agora, uma pergunta. Uma pessoa que tem problemas para dormir e a produção de melatonina acontece lá pelas 8, 9 horas da noite, as pessoas hoje têm conseguido deitar e estimular essa produção de melatonina entre 8 e 9 horas da noite? A maioria não, né, gente? Então, a gente tem um início de produção de melatonina entre 8 e 9 horas da noite com pico 2 horas da manhã. Tem muita gente que 8, 9 horas da noite ainda está trabalhando, né? Então, é muito importante, a gente vai falar lá na frente em relação à melhora da produção de melatonina, se atentar a isso, que a gente tem um reloginho interno, de pico de produção hormonal. E a gente precisa entender esses momentos de liberação desse hormônio para melhorar a produção de melatonina, tá? E aí, gente, alguma dúvida até agora? Só desligar o som aqui do meu computador, senão atrapalha aqui a nossa live. Então, função número 1 é regular esse ciclo circadiano, regular esse ciclo noite e dia, tá? Segunda função, e aí vem as funções maravilhosas da melatonina que a maioria das pessoas desconhecem. Melatonina, ela tem uma ação antioxidante. O que é isso? Ela previne o envelhecimento precoce. O que acontece, gente? Dentro das teorias do envelhecimento, a gente tem a teoria da produção de radicais livres, tá? O que é um radical livre? É uma molécula que vem a partir da nossa respiração, que ela é instável. É uma molécula que tem uma produção de elétrons em quantidade ímpar, só que ela gosta de quantidade par. E aí, esses radicais livres que vêm da respiração, que a gente produz no nosso organismo, que gosta de estar em pares, só que eles estão em formação ímpar, começa a pegar elétrons das células. E nesse pegar elétrons das células, causa esse envelhecimento precoce de todas as nossas células. E o que a melatonina faz? Ela tem uma ação em bloquear a produção desses radicais livres, prevenindo esse envelhecimento precoce. Então, quando a gente dorme, a gente produz um monte de melatonina que vai causar aí o bloqueio desses radicais livres, impedindo esse envelhecimento precoce, tá? E quando a gente fala em envelhecimento precoce, não é só envelhecimento da pele, não é só envelhecimento estético, é o envelhecimento interno dos nossos órgãos, tá? A melatonina, ela tem uma ação
anti-inflamatória, ou seja, ela é importantíssima para pacientes que têm quadros de inflamação crônica, como artrite, artrose, doenças autoimunes. Então, dormir diminui inflamação e é extremamente importante. Mulheres, prestem atenção no que eu vou falar agora. No nosso útero, nós temos muitos, mas muitos receptores para melatonina. E esses receptores para melatonina, eles não estão ali no útero à toa. Quando você dorme, a melatonina vai lá, se liga a esses receptores do útero e melhoram tudo que é inflamação no seu útero. Então, uma mulher com mioma, com endometriose, uma mulher que desejou não ter filho cedo, que já está aí lá para os seus 38, 40 anos, é necessário que durma, porque tem um processo de envelhecimento ovariano maior em mulheres que não dormem. Eu li um estudo recentemente que falava o seguinte: a próxima geração será uma geração de inférteis. E é chocante a gente ler essa frase, porque o meu filho é a próxima geração, né? E por que são a geração de inférteis? Porque as crianças estão dormindo cada vez mais tarde, porque elas ficam jogando, né? Elas ficam vendo televisão, né? Antigamente a gente dormia mais cedo, porque não tinha tanto estímulo visual como tem hoje. E a gente vai ainda chegar, eu atendo cada dia que passa muitas mulheres com problema de fertilidade no consultório, mas a geração de inférteis ainda está por vir. Por quê? Principalmente a mulher. O homem também sofre a ação da falta de melatonina lá no testículo. Mas as mulheres, elas têm aí uma necessidade muito grande da produção de melatonina para que essa melatonina vá lá para o útero, conecte ao receptor e impeça esse envelhecimento ovariano. Então, a melatonina tem uma excelente ação anti-inflamatória. Pacientes com doença autoimune têm que dormir cedo, têm que estimular a produção de melatonina, tem que ter boas horas de sono, porque essa ação anti-inflamatória da melatonina ajuda na modulação desses anticorpos, diminuindo assim a inflamação, tá? E aí, gente, alguma dúvida? Tô falando muito rápido? Peraí que eu não consegui tirar o som disso aqui ainda. Um minutinho só. Vamos lá. A melatonina, ela tem uma ação antitumoral. E aí os estudos em relação à morte a atuação dentro dessas células cancerígenas é enorme. Tem muito, mas muito paciente, muito médico na linha aí integrativa, na linha ortomolecular, que usa a melatonina dentro do tratamento dos pacientes com câncer, tá? Porque nós produzimos mais de 1000 células cancerígenas por dia. E a melatonina tem essa ação de matar as células do câncer. Então imagina, gente, quando a gente dorme e a gente tem uma boa produção de melatonina, a gente está agindo em cima de células cancerígenas que produzimos naturalmente todos os dias. Uma pessoa que não dorme tem mais chance de ter câncer, né? Então, os pacientes que têm aí, estão fazendo tratamento para o câncer, eles têm uma resposta muito boa na melhora para evitar a recidiva do câncer, né? Então, tem muito médicos já usando melatonina no tratamento do câncer, tá? Então, vocês vejam que não é só sono que a melatonina dá. Ela tem uma ação antioxidante, uma ação anti-inflamatória, uma ação antitumoral, tá? Então, esses foram os benefícios da melatonina no nosso organismo. E daí, Ana Paula, quando a gente não dorme, o que acontece? Né? O que acontece no nosso corpo quando a gente não produz melatonina? Então, a gente vai estar exposto a essa ação inflamatória, né? Então, quando a gente não dorme, uma das primeiras questões que a melatonina desregula são 2 hormônios, a grelina e a leptina, que são os hormônios relacionados à saciedade e à fome. Então, quem não dorme, come mais, aumenta o peso, porque desregula o hormônio leptina e desregula o hormônio grelina, tá? Quem não dorme não faz biogênese mitocondrial. O que é isso? Formação de novas mitocôndrias. O que é mitocôndria? É aquela organela que está dentro das nossas células, geradoras de energia. Então, quem não dorme bem, não faz formação de mitocôndrias.
Quem não dorme bem fica mais cansado, mais indisposto. E não é só isso. Se você não produz muita mitocôndria nos seus órgãos, eles funcionam de forma mais lenta. Se você precisa emagrecer, você precisa ter muita mitocôndria no teu organismo. Se você não tem mitocôndria, você não oxida gordura e você não emagrece. Né? Então é muito importante o sono para o emagrecimento. 1, porque você aumenta a produção energética no teu corpo. 2, porque você regula 2 hormônios, leptina e grelina, que estão relacionados ao sono, à fome, tá? Número 3, gente, que é importante vocês dormirem. A produção de melatonina, ela leva o que a gente chama de neuroplasticidade. O que é isso? É como se fosse um detox dos seus neurônios. O que acontece? Você acordou, né? Tá se arrumando, tá assistindo aqui a minha live, vai pro seu trabalho, dá bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo, né? Chega no seu trabalho, chega uma amiga para você e fala assim: aqui eu comprei uma blusa, olha essa blusa que eu comprei. Então você tá recebendo informação a todo momento. Você liga o rádio do seu carro, você tá recebendo informação de um assalto que teve ali, do preço da gasolina que tá aqui. Aí chega uma amiga na tua mesa e fala assim: nossa, meu filho tá internado com Covid. Você pegou essa informação. Então, você recebe um monte de informação no teu dia. Vem a nota da escola do teu filho, você chega em casa, você fala com a tua mãe. Então, você recebe um monte de informação no teu dia. Muitas dessas informações tem que ser jogada fora, que não vão servir para nada, né? Lembrar que a gasolina estava R$7, lembrar a cor da blusa que a tua amiga te mostrou. Tem informações que você não precisa saber, né? Então, quando você dorme, o que é essa neuroplasticidade? É esse detox, é jogar fora tudo que é informação que você recebeu. E o que a gente mais recebe hoje é informação, né? O dia inteiro a gente está recebendo informação. E a gente só guarda aquilo que é realmente importante. Então você recebeu um monte de informação. O que você vai guardar? Que o filho da tua amiga está com Covid, que você tem que ligar para ela no dia seguinte para perguntar se ele está bem. Ponto. Você não vai guardar mais nada do teu dia que não foi interessante. Então, quando você produz melatonina, você tem essa neuroplasticidade, esse detox mental. E por que é isso importante? Para que você mantenha o teu cérebro limpo no dia seguinte, para que você melhore a tua cognição, melhore a sua concentração, melhore a sua memória. Um cérebro cheio de informação, que não tem o que fazer com aquela informação, só serve para lotar ele e deixar você sem concentração, sem cognição, sem memória, principalmente memória frequente. Sabe quando você vai, sei lá, na cozinha, abre a geladeira e fala assim: meu Deus, o que eu vim fazer aqui na geladeira? Eu não lembro. Você foi beber água, só que você nem lembra. Aí depois você olha e fala assim: não, vim beber água, sabe? Sabe quando você pega a caneta e bota lá no lugar e você fala: gente, onde eu botei minha caneta? Então, essa perda de memória, essa memória recente, está relacionada com a falta de sono. Por quê? Você não está fazendo neuroplasticidade, você não está limpando, jogando para fora essas informações que você recebeu durante o seu dia, né? E vivemos num mundo que a informação ela é muito rápida. E é por isso que eu falo, gente, a gente tem que se preocupar com os nossos filhos. Você imagina esse TikTok? Gente, eu não sei quem gosta de TikTok aí, mas me irrita profundamente o TikTok, porque, gente, é tanta informação e tanta música em menos de 5 segundos, aquilo passando na nossa frente. É muita informação, né? É muita informação nas redes sociais, é muita informação que a gente recebe diariamente da televisão e a gente precisa dormir para mandar aquilo embora, né? E os nossos filhos, eles estão consumindo essas informações e não estão dormindo corretamente. Isso lá na frente pode gerar um monte de problema, né? Então é muito importante a gente trabalhar essa neuroplasticidade para que a gente esteja aí concentrada, conectada, né? E com a nossa memória boa, tá? E aí, como que eu falo para melhorar a produção de melatonina? O que a gente pode fazer para melhorar a produção de melatonina? A primeira coisa que é muito importante é a gente regular esse relógio biológico que é o nosso ciclo circadiano. É realmente pegar o ponteiro e colocar no lugar. E a gente faz isso a partir de manhã, a partir do primeiro momento que a gente acorda. A gente tem que acordar. A primeira forma da gente regular o nosso reloginho biológico, nosso ciclo circadiano, é olhar para o sol. A nossa retina é um órgão
que ajuda na regulação desse relógio biológico. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é olhar para o sol e ficar olhando para o sol, porque o efeito da luminosidade do nosso olho tem a capacidade de reprogramar todo o nosso esse ciclo circadiano para que os nossos hormônios sejam produzidos na hora que tem que ser produzido. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, olhar para o sol 10 minutinhos. Até os cegos conseguem fazer essa reprogramação, tá? Se você não quiser olhar diretamente, se você tem essa fotofobia, você pode fechar o olho, porque mesmo de pálpebra fechada, você consegue, com o efeito da luminosidade, já regular. É como se pegasse o ponteiro e colocasse o ponteiro no momento certo para que a produção de melatonina comece a acontecer da forma correta. Porque lembre-se, gente, melatonina ela é fabricada a partir do momento que diminui luz. Não pode ter luz. Então, 8, 9 horas da noite que diminui a luminosidade, você aumenta a produção de melatonina. Mas para isso, você tem que regular a produção de cortisol, que começa a ser produzido logo no primeiro momento do dia. E para isso, você tem que olhar para o sol, tá? Segunda questão em relação à melhora da produção de melatonina. Evitar ao máximo luminosidade depois das 8, 9 horas da noite. Então, evitar televisão, evitar computador, evitar celular após as 8, 9 horas da noite. Eu sei que quase impossível, né, gente? Tem gente que trabalha até 8, 9 horas da noite, né? Então, no mundo ideal, seria diminuir essa luminosidade para quem consegue entre 8 e 9 horas da noite. Diminuir tudo que é luz em casa, trocar a luz para aquela luz amarelinha, evitar aquela luz branca, tá? Já tem um estudo mostrando que a luz vermelha melhora o quadro de melhorar a ansiedade, deixa você mais calma. Então, ter no quarto um abajur com uma luz vermelha também vai melhorar a produção de melatonina, tá? Evitar bebidas estimulantes depois das 17 horas. Então, evitar café, refrigerante, evitar chamate, ice tea depois das 17 horas da noite, porque você já diminui a produção dessas bebidas estimulantes, melhorando o seu quadro de sono, tá? Terceira questão, tem a questão física, né? Melhorar o ambiente do seu quarto, deixar o seu quarto numa temperatura agradável, nem muito frio e nem muito quente. Colchão duro, né? Prejudica o sono, que é esse colchão muito duro. Então, tem que ter um colchão nem velho, ter colchão velho também, tem gente que tem colchão aí 30 anos. Então, ter um colchão de qualidade e não muito duro, porque o colchão duro também prejudica o sono. Verificar se você tem alguma alteração hormonal que esteja prejudicando o teu sono. Então, mulheres na menopausa têm algumas alterações hormonais. Pacientes com alterações na tireoide pode ter alteração de sono. Pessoas com apneia pode ter prejuízos com o sono. Pessoas que roncam demais. Então, é importante identificar se você não tem alguma alteração que prejudique esse teu sono de qualidade, tá? Mas o que falta falar em relação a melhor... é muito, muito importante que vocês tenham um ambiente do seu quarto que favoreça essa produção de melatonina. Então, tudo que é luzinha azul de aparelho eletrônico, você tem que desligar quando você for dormir. Aquela luzinha do ar-condicionado, a luzinha da net, porque tudo isso prejudica a produção de melatonina, tá? Agora vamos falar em relação ao aspecto da nutrição. Como que a nutrição pode melhorar a produção de melatonina? Lembra que eu falei que a melatonina é produzida a partir da serotonina? E serotonina precisa de carboidrato e precisa de um aminoácido chamado triptofano. Então, pessoas que fazem uma dieta com restrição de carboidrato severa pode ter prejuízos com o sono, né? Então, se você faz uma dieta com carboidrato, com restrição de carboidrato, puxar esse consumo do carboidrato mais próximo da noite, colocar esse carboidrato no seu jantar, é importante. Por quê? Porque a falta do carboidrato diminui a produção de serotonina e você naturalmente não produz melatonina, tá? Quais são os alimentos que vão estimular a produção de melatonina? Banana, aveia,
ajuda, então, colocar esses alimentos mais para o meio da tarde para a noite, porque você estimula a produção aí de melatonina, tá? Existem alimentos que são ricos em fitomelatonina, que é uma melatonina vegetal. Tem um estudo mostrando que 2 kiwis, quando você come à noite, você estimula a produção de melatonina, porque o kiwi, ele é rico em fitomelatonina. A cereja amarga, que não é encontrada aqui no Brasil, também é rico em fitomelatonina. Tudo que é frutinha roxinha, né? Jabuticaba, amora, estimula aí a produção, porque elas são ricas em fitomelatonina. Lentilha é rica em fitomelatonina e alface. Então, se você puder fazer um suco verde no período da tarde para a noite, que tenha alface, o alface, ele estimula aí o sono, tá? Antes de dormir, se você tomar um chazinho calmante, seria excelente. Chá de camomila, passiflora, valeriana, jasmim, mulungu, são chás que têm ação aí calmante e estimula o sono. E para você que dorme, até pega no sono, mas acorda picotado à noite, acorda muitas vezes à noite, primeiro você tem que gerenciar o teu estresse. Porque o aumento do cortisol, ele prejudica muito a produção de melatonina. Então, para essas pessoas que acordam picotado à noite, provavelmente o cortisol está desregulado. E aí tem que regular toda a produção do cortisol, porque o cortisol que está fazendo você acordar lá no meio da noite, tá? Existe uma erva que eu gosto muito para trabalhar o sono mais longo, né? Para que você evite ficar acordando no meio da noite, que é o Humulus lupulus, que é difícil encontrar a erva. Eu gosto mais de trabalhar na forma de tintura, tá? Humulus lupulus. Por quê? Mulungu, jasmim, valeriana, camomila, passiflora são ervas que estimulam você a entrar no sono, te dá sono, né? Mas muitas vezes você acorda no meio da noite. E para evitar acordar no meio da noite, colocar umas gotinhas de Humulus lupulus no chá é ótimo, porque você evita ficar acordando no meio da noite, tá? Uma dica também legal para aquelas pessoas que acordam para fazer xixi, evitar acender a luz, porque a luz vai acabar prejudicando aí essa produção de melatonina, principalmente no pico da melatonina que acontece às 2 horas da manhã, tá? Então, se você acorda na noite para fazer xixi, evita acender a luz, né? Porque isso acaba prejudicando essa produção de melatonina, tá? E para quem usa melatonina, será que vale a pena usar a melatonina, gente? O meu parecer em relação a isso, tá? Melatonina é um hormônio, tá, gente? Para mim, Ana Paula, nutricionista, todo e qualquer hormônio, ele deve ser regulado com mudança de estilo de vida. Usar hormônio para regular hormônio só em último caso, depois que você já fez de tudo para controlar esse hormônio e ele continua desregulado, aí você usa o hormônio. O primeiro passo para regular todo, não é só a melatonina, todo e qualquer hormônio no teu organismo é mudando estilo de vida. Quando você muda teu estilo de vida, quando você faz todos esses passos aí para regulação de melatonina, e mesmo assim você não consegue regular essa melatonina, aí você faz uso do hormônio, tá? Então o que acontece? A melatonina é quase um antídoto aí para dormir. O que eu vejo de gente usando melatonina, né, principalmente agora que ela foi normalizada no Brasil, tem muita gente usando melatonina. E tem muita gente não tendo o efeito esperado da melatonina. Por quê? Não mudou o estilo de vida. Então não adianta você usar melatonina se você não gerencia seu estresse, né? Não adianta tomar melatonina se você tem exposição à luz de celular, telefone, computador 8, 9, 10, 11 horas da noite, né? Então não adianta você tomar o hormônio se você não muda o estilo de vida. Então, o primeiro passo para controlar a melatonina é mudar o estilo de vida. Você só deve usar a melatonina para estimular o teu sono depois que você já tentou de tudo. Então, para de usar hormônio para controlar o hormônio. Primeiro, muda o estilo de vida, tá? Bem, Nutri, dosagem de melatonina. Dosagem segura, 3 miligramas. Tem gente usando 5, 10 miligramas, né? Então, 3 miligramas seria a dosagem ideal de melatonina. Lembrando, gente, que eu não posso passar melatonina. Quem passa melatonina é médico, tá? Eu posso prescrever uma fitomelatonina, né? Esses chás, os fitoterápicos, o Humulus lupulus,
Mas melatonina só com médico, 3 miligramas é a dose de segurança, tá? Quando pode se usar... Nutri, mas eu fui para os Estados Unidos e lá vende 5, 10 miligramas. Quando que se usa uma dose maior de melatonina? Num jet lag, por exemplo, você vai para o Japão, você quer estimular teu sono, você quer regular esse ciclo circadiano, aí você usa por alguns dias uma dose um pouquinho maior de melatonina, tá? E por que eu tô falando de dose segura, gente? Porque o uso de melatonina em altas doses pode causar anovulação, ou seja, a mulher para de ovular quando usa uma dose maior de melatonina. Então, tem alguns médicos que realmente tratam pacientes que não podem menstruar com o uso de melatonina em altas doses, tá? Hoje tem muito médico usando melatonina também no COVID, como tratamento precoce do COVID, porque já tem alguns estudos mostrando que doses entre 6 e 10 miligramas de melatonina ajuda aí em evitar que o vírus se instale realmente. E para pacientes que já tiveram COVID, nesse pós-COVID, diminui a produção de fibrose e essa inflamação crônica ela fica reduzida nos pacientes que tiveram COVID. Então tem médicos usando aí em torno de 6 a 10 miligramas de COVID num tratamento aí ou como profilaxia do COVID ou num pós-COVID, tá? Durante um tempo específico, tá? E aí, gente, falei bastante coisa sobre melatonina, né? Tem alguma dúvida? Pessoal, tá com dúvida aqui? Simone. Oi, Simone, tudo bom? Como que tá a dona Zélia? Simone, minha paciente. A gente conversou muito de melatonina na última consulta, né? Ela tá perguntando para quem trabalha à noite com plantão. Só para vocês entenderem, saiu um estudo com enfermeiras que trabalham... Eu acho que eu falei esse estudo para Simone. Enfermeiras que trabalham em sistema de plantão. E aí fizeram um estudo, pegaram enfermeiras que trabalham num horário normal e enfermeiras que trabalham no plantão. As enfermeiras que trabalhavam no plantão eram enfermeiras que tinham mais problema de fertilidade do que as que não trabalhavam, pela baixa produção de melatonina. Vejam como é importante, né? Então, é claro, tem trabalhos que você vai ter o plantão. Então, para quem trabalha em plantão, o máximo que puder, quando dormir, você dormir bem, né, regular esse sono, seria o ideal, né? Então, no momento que você não está no plantão, se você tiver um sono de qualidade e essa produção de melatonina for muito ótima, melhor ainda, porque tem questões que não tem o que fazer, né, gente? Tem gente que trabalha até 10 horas da noite, que vai perder aí o aumento da melatonina. Tem gente que trabalha em sistema de plantão, né? Mas é muito importante que quando você durma bem. E aí, quando você chegar em casa, né, Simone, você prepara todo o ambiente do seu quarto. É claro que você não vai estar no teu nível ótimo de produção de melatonina, porque você já expôs o teu olho ao sol, você está estimulando. No nosso ciclo circadiano, a gente libera cortisol às 6 horas da manhã, a gente está com um ímpeto de trabalho. E muitas vezes você está chegando em casa às 7, 7:30 da manhã, né? Para descansar. E aí tentar ao máximo você estimular essa produção de melatonina, fechando o quarto, colocando blackout, diminuindo a luminosidade para que você durma, né? Mas no momento que você pode dormir, você tente dormir fazer todo esse protocolo que eu falei para melhora da higiene do teu sono, da rotina do teu sono, para que você tenha um sono de qualidade, tá? A Kátia tá perguntando aqui, esses chás, junto com o estilo de vida saudável, melhorou muito o meu sono. É exatamente isso, gente. Guarde isso na cabeça de vocês. Tente ao máximo mudar o estilo de vida de vocês. Hormônio só se trata com hormônio no último do caso. Para você melhorar hormônio, você tem que mudar o estilo de vida, tá? Vamos lá. Francine, como se chama a tintura para colocar no chá? Tintura de húmulos lúpulos, tá? Outra coisa que eu não falei são os óleos essenciais, né, gente? Se vocês tiverem um difusor em casa, colocar 300 ml de água no difusor, gotinha de lavanda. A lavanda é excelente para a estimulação aí do sono, ou fazer um escalda-pés, tá?
com óleo essencial de lavanda, ou até para colocar a própria lavanda no chá, na água dos escaldapés também é importante, tá? É Humulus lupulus, tá, Kátia? Gente, que horas são? 7h37, hoje eu falei muito. Gente, obrigado pela presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado da live. Semana passada foi cortisol. Hoje a gente falou sobre melatonina. A gente vai continuar falando sobre hormônios. Toda terça, às 7 horas da manhã, a gente vai estar aqui conversando sobre hormônios, tá? Vou escolher o próximo hormônio da semana que vem. Se vocês tiverem alguma recomendação, se vocês querem saber sobre algum hormônio, me manda pra gente estar conversando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda aqui no direct pra mim que a gente vai conversar, tá? Um beijo, passem bem o dia, durmam bem, estimulem esse sono de qualidade, controle o estresse de vocês, tá? Fiquem com Deus, gente. Um beijo e a gente se vê terça-feira que vem às 7 horas da manhã. Um beijo, gente. Beijo.